Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala aqui é Rodolfo Mareto Salvador. Sejam todos bem-vindos aí ao canal, tanto no YouTube quanto no podcast, tá? Se você é novo aqui, por favor, inscreva-se, né, no YouTube, ative o sininho, dá o joinha, por gentileza, compartilha se achar interessante, né? E no podcast, a mesma coisa, né? Vai lá, aperta o botão seguir, por gentileza. Não sei se tem o curtir, o coraçãozinho, como sempre eu falo. E compartilha se achar interessante e baixar o episódio também, né? Para ouvir offline, se possível, tá? Semana corrida, semana de muito trabalho na empresa, graças a Deus, que eu faço parte, né? E aí eu não acabei conseguindo fazer gravação aí ao longo da semana. Mas tô aí, hoje é sabadão, dia 26/11. Espero que todos vocês estejam bem, né? Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui os nossos estudos, né? Coloca o fone de ouvido, né? Vai caminhar, tá em casa de boa, né? Tá dando uma relaxada, tá fazendo alguma atividade, né? Tanto em casa quanto fora. Fone de ouvido e vamos para a batalha, tá? Vamos continuar aqui nossos estudos. A Rússia, né? Entre a guerra e a catástrofe, né? Digamos assim, né? A catástrofe, né? E a guerra de 1915 até 1917. Talvez seja em 2 episódios, tá bom, pessoal? Senão a gente taca pau em um, tá? Vamos lá, então. Em plena Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Grande Guerra Mundial de 1914, mesmo conseguindo superar a escassez de armas, então a Rússia viu-se às voltas, né? Com um novo problema. Houve problemas, né? De natureza econômica que disseminou em níveis altos de descontamento, então restrito à camada, né, culta e já, né, de certa forma bem poderosa. Uma inflação, né, alta tornou-se um agravante da situação durante o meio século anterior à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Os preços, tanto na Rússia como no resto do mundo, tinham permanecido estáveis. Em julho de 1914, entretanto, o governo russo, né, suspendeu a conversão do rublo em ouro, permitindo, né, que o tesouro emitisse papel moeda na quantidade necessária para cobrir os custos de guerra, independentemente da reserva de ouro. A medida, né, então, ela passa, né, a ser válida apenas enquanto durassem as hostilidades, mas produziu efeitos inflacionários. O déficit do Tesouro foi agravado pela decisão governamental de proibir a venda de bebidas alcoólicas no início do conflito. Sem poder tomar uma cervejinha, uma vodka, aí é complicado, hein? A população driblou a proibição, né? Obviamente, as pessoas sempre vão dar um jeito, né? Recorrendo à produção ilegal ao mercado negro, que é o mercado liberal, né? Mas os cofres públicos perderam 1/4 das receitas que normalmente arrecadavam com os impostos sobre as bebidas alcoólicas. Para aliviar um pouco a situação com os empréstimos, sobretudo da Inglaterra, compensando-se o restante, né, com mais emissões. O andamento da guerra fez que a quantidade de rublos em circulação aumentasse, né, 4 para 6 vezes a emissão. Emissão de papel moeda, né, pessoal? Essa cascata não afetou de imediato os preços pagos pelos consumidores, né, o consumidor final, porque a suspensão das exportações garantiu o abastecimento de gênero alimentícios e outros produtos. Mas, então, em meados de 1915, os preços oscilaram para cima, desmanchando-se a característica da partir do ano seguinte. Na população população rural, em suas comunas, não foram atingidos, né? Pelo contrário, à medida que a guerra progredia, a população agrícola encontrava preços mais altos. Por outro lado, a maioria da população camponesa foi recrutada para servir o exército, o que acabou contribuindo para elevar os salários na agricultura. As pensões pagas pelo governo às famílias dos soldados constituíam ainda mais uma renda suplementar. Pelos padrões russos, né, o homem do campo estava nadando em dinheiro. A inflação e a escassez de comida afligiam, né, tão somente a população urbana, que com a influência de refugiados de guerra, os trabalhadores contratados pelas indústrias de defesa, cerca de 6 milhões de pessoas, segundo se estima-se, né, expandiram-se consideravelmente. A precariedade dos transportes, sobrecarregados ao máximo pelas demandas militares e incapazes de carregar as provisões necessárias, né, agravava o quadro. Os habitantes da cidade careciam, né, do básico, esgotados os valores, começavam a subir, fazendo a economia russa sofrer.
Depois de ser derrotado em território polonês, o exército russo fora mais ou menos esquecido pelos aliados, sendo, né, agradavelmente surpresos com o vigor da ofensiva contra os austríacos, em junho de 1916. Embora essa operação tenha sido curta duração, ela prejudicou severamente o inimigo. Na realidade, o Império Austro-Húngaro estava à beira de um colapso. Depois, né, acabando a Primeira Guerra, não passou a existir mais. Áustria, Hungria. Uma vez mais, sua salvação veio dos alemães, que enviaram 15 divisões para a frente oriental. Nicolau pagou um preço muito alto pela decisão precipitada, que eu comentei no vídeo passado, no podcast passado, né? Nicolau pagou um preço muito alto pela decisão precipitada de assumir pessoalmente o comando das Forças Armadas, né? Partindo para o quartel-general em Mogilev. Ele perdeu o contato com a situação política real, social e econômica do país. A liderança passou-se às mãos de sua mulher, Alexandra Feodorovna, né? Alexandra Feodorovna, feliz por tê-lo fora do caminho, uma vez que considerava-se melhor qualificada para lidar com os políticos de oposição. Em suas cartas ao marido, a czarina só tinha palavras tranquilizadoras, quer dizer, né, tava mentindo, né? A situação interna da Rússia pegando fogo e ela mentindo para tranquilizar, para que ele ficasse com uma mente toda, né, voltada à situação de batalha, à situação, né, de guerra. Não tema, né, que ficou para trás, amorzinho, esse, entre aspas, né, abre aspas, pois estou aqui, não ria de sua tua velha esposa, que ela veste calças invisíveis, escreve ela, fecha aspas, né. Nos últimos 18 meses de guerra, Alexandra exerceu uma grande influência sobre as nomeações de pessoas. Tanto na administração central das províncias, ela avaliava os candidatos pelo critério de lealdade ao trono e mais nada. Os ministros não conseguiam passar pelo teste e eram logo dispensados, né, como se participassem de um jogo, né, ali, abre aspas, né, um jogo de carniça ministerial, fecha aspas, segundo a expressão em voga, né. Os governadores também se sucediam em alarmante, né, velocidade. Nos primeiros 9 meses, né, de 1916, em menos de um ano, portanto, a maioria deles, né, foram 43 vezes substituídos, né, os governadores e demais políticos. Alexandre seguiu os conselhos de seu confidente. Aí, né, vamos entrar no Rasputin, tá? Da forma que você interpreta o Rasputin, aí é com você, né, sua consciência, tá? Vamos entrar no Rasputin numa questão histórica política, tá? Citado frequentemente como se fora um monge maluco, entre aspas, né? Ele não era nem monge e nem maluco, era um camponês curandeiro, possível adepto da seita, né, dos Clistes, cujos membros acreditavam, né, que quanto mais pecassem, menos pecados estariam, né, para a humanidade. Sua posição junto à coroa deveu-se ao fato de ter conseguido, não se sabe como, estancar os sangramentos de Alexis, né, o herdeiro do trono. O menino era hemofílico, doença transmitida pela mãe que consumia reservas morais, né, de toda a família imperial. Isso, né, dito nos textos que eu trouxe para realizar aqui os estudos, tá bom? Reforçando o fatalismo do czar e a superstição da czarina. Rasputin manipulava sua, né, ascendência sobre a imperatriz e embolsava subornos, deleitando-se com orgias e de embriaguez, né, no caso. Rasputin, né, só adquiriu influência política depois da partida de Nicolau para o fronte. De agosto de 1915 em diante, tornou-se impossível permanecer num cargo ou obter uma posição qualquer sem seu consentimento. Nicolau, né, tolerava o Rasputin em consideração a sua esposa e seu filho, né, o Alexis, pois rejeitava agressivamente todas as suas sugestões para livrar-se dele, mas a parte da família do Nicolau também não suportava o Rasputin, alegando que o assunto era questão familiar. Assim, Rasputin tornou-se responsável pelas crescentes desavenças entre a corte e os conservadores monarquistas, que atribuíam a ele a desonra da coroa. Foi o que eu falei. Caso que o ministro, né, novo ministro de guerra, né, o Polivanov, foi exonerado, né, em virtude das relações que mantinham com políticos e industriais. Polivanov foi vítima de intrigas, né, de Alexandre Rasputin, e aí que o Nicolau vai assumir a frente de batalha, né, se tornando
o czar, mas ao mesmo tempo o ministro de guerra, né? Não levando em conta que Plehanav salvara o exército russo do desastre. Para substituí-lo foi nomeado, né, um general, né, intendente, até então, né, o responsável pelo setor de calçados. Mais tarde, né, a inquietação cresceu na Rússia e Rasputin começou a ser alvo de críticas populares, sendo acusado de traição contra a própria nação, né? Levantamento feito pelo Departamento de Polícia, né, apontaram um mês antes para o descontentamento generalizado devido, né, às privações, ok? De gêneros e produtos de primeira necessidade na iminência de explodir em revoltas abertas. Quem vai estar de olho nisso, quem vai se aproveitar desse momento é a esquerda, são os revolucionários. A SR, os bolcheviques, né? Especialmente preocupante era o fato do povo não direcionar sua ira apenas contra os ministros, mas contra principalmente a Casa Imperial, e por causa de sua origem alemã, contra a imperatriz, antipatizada, né, e suspeita de entregar os segredos militares aos inimigos da pátria. A situação encontrava-se bem favorável para os revolucionários, foi o que eu disse. No fim, né, de 1915, a contrariedade dos conservadores era tamanha que eles falavam em tomar providências para, né, salvar a monarquia do monarca. Pela primeira vez, os conservadores liberais entraram em um comum acordo, somando forças para manter a Rússia na guerra e prevenir levantes sociais das mãos do SR-SD, né, os bolcheviques ali. Então, os erros, né, são crescentes na administração imperial, quando Nicolau, para, né, aplacar a oposição, nomeou um membro do bloco progressista para o Ministério do Interior, Alexander Protopopov, espécie de dublê de funcionário público, né, e empresário, né, o Protopopov, né, apesar de parecer um importante passo no sentido de conciliação com a Duma, né, com o parlamento, né, despertando até mesmo esperanças de que a monarquia abrisse mão do poder e nomear ministros. A indicação demorou-se a revelar-se, né, uma manobra política. Protopopov tivera seu nome sugerido pela czarina, né, e assim Rasputin, né, o novo ministro do interior. A animosidade tornou-se evidente de dentro da Duma, e esse Protopopov também mentia sobre a situação da Rússia para o czar, né? Da Duma, nesse momento, e da nomeação e atitudes que foram, né, tomadas por Protopopov. A Duma abrindo suas portas no dia 1º de novembro de 1916, numa atmosfera carregada de tensão, Alexander Kerensky, né, um revolucionário, tomou a palavra para proferir um ataque ofensivo ao governo. Ele afirmou que o verdadeiro inimigo da Rússia não estava, né, nas linhas de frente, mas em casa, e exigiu a derrubada do governo, argumentando que os interesses nacionais estavam sendo traídos, né? Alexander Kerensky, ele fez parte ali do movimento progressista, fez parte, né, do movimento revolucionário. Ele foi um dos líderes, né, do soviete de Petrogrado, né, que o golpe foi em cima, né, a derrubada ali da monarquia czarista, né, foi a partir do soviete de Petrogrado. Ele, um tempo mais à frente, tomou, né, o lugar como o primeiro-ministro ali, né, da república, entre aspas, né, revolucionária, né, soviética. E depois os bolcheviques derrubaram, foi o governo dele, tá? O governo do soviético Petrogrado, tá bom, pessoal? Então vamos fazer em duas partes. Hoje, sábado, né, 26/11 a primeira, e amanhã, dia 27/11, eu faço a segunda parte. A gente para por aqui, né, e a gente vai tomar, né, os estudos ali a partir de Alexander, né, Kerensky, né, na Duma, e a continuação da catástrofe da Primeira Guerra Mundial, tá? Então eu espero que todos passem bem, né, esse final de semana, estejam bem esse final de semana. O Brasil joga segunda-feira, primeiro jogo aí foi um jogaço, né, um golaço do Richarlison, né? Por enquanto, até agora vai ser o gol da Copa, né? Até se sair um mais bonito que o dele, né? Mas acho que não. Então, estamos aí. Fiquem todos com Deus, né? Deus os protejam. Um forte abraço. Deixa o seu like, né? Compartilha se achar interessante, tá? E inscreva-se, né? Tô vendo que, graças a Deus, bastante pessoas aí, mais de 30 estão acompanhando, né, no YouTube, no podcast. E se você é novo, inscreva-se, tá? E segue também no podcast, tá bom? Muito obrigado aí, um forte abraço a todos. Amanhã, dia 27, eu venho com a parte 2, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado.